pessoal, vamos para a aula 445, revisando o conteúdo, que são testes de vestibular sobre capacitores. Vamos então à questão número 14 do nosso Vereda Digital, ficha número 3. A ficha número 3 é uma ficha sobre capacitores. Então, questão número 14. A figura a seguir mostra o circuito elétrico formado por um capacitor, uma bateria e uma chave. Após a chave ter ficado ligada por um longo período de tempo, a carga no capacitor em microcoulombs é aproximadamente de quanto? Então, eu fecho a chave, passo ela de chave aberta para a chave fechada, e o capacitor começa a acumular carga. Vamos lembrar que a relação é que a capacitância é a carga dividido pela diferença de potencial. Então, como ele perguntou para nós quanto é a quantidade de carga armazenada naquele capacitor, basta pegar a capacitância e multiplicar pela diferença de potencial. Então, agora, o que nós vamos ter aqui? Basta fazer o produto 6. Micro é 10 na menos 6. Então, microfarad. Não precisa trocar por 10 na menos 6. É que ele não pediu em coulombs, ele pediu em microcoulombs. Então, olha só o que eu vou fazer. Vezes 12 volts. Farad vezes volt dá coulomb. Então, esse cara vezes esse dá o coulomb. E eu deixo o micro ali, que é o 10 na menos 6. Então, eu vou ter 6 vezes 12 é 72. Farad micro está aqui, farad vezes volt, coulomb. Então, 72 microcoulomb é a carga armazenada depois de bastante tempo. Então, questão 14, C de Canadá para a questão de número 14. Questão número 15. Um capacitor em equilíbrio eletrostático sobre uma tensão de 12 volts entre suas placas armazena uma quantidade de energia potencial igual a 3,6 vezes 10 na menos 4 joules. Pode-se afirmar que a capacitância de tal capacitor vale. Então, a questão número 15 falou que tem um capacitor, ele não disse, né, ele inclusive quer saber quanto é que é a capacitância. Esse capacitor foi submetido a uma diferença de potencial de 12 volts e armazenou, a energia armazenada se chama potencial elétrica, 3,6 vezes 10 na menos 4 joules. Bom, nós temos várias maneiras de calcular a energia potencial. A energia potencial elétrica pode ser carga vezes diferença de potencial sobre 2. Lembra que a área daquele triângulo, do triângulo do gráfico carga vezes diferença de potencial. Bom, mas ele quer a capacitância, ele pediu para nós o Czão. Essa expressão não tem. Bom, se nós substituirmos Q igual a C vezes U, aqui nós vamos obter que a energia potencial elétrica, troca por C vezes U vai dar C, U vezes U ao quadrado sobre 2. Bom, agora fechou, porque eu tenho a energia, eu quero a capacitância e eu tenho a DDP. Então agora vamos só substituir aqui os valores nessa expressão para descobrir aqui então a capacitância. Energia potencial, 3,6 vezes 10 na menos 4. C, capacitância, não sei. Diferença de potencial, 12 ao quadrado sobre 2. Tá? Então, tá aí. Vamos seguir. Agora eu tenho aqui esse 2. Eu não vou multiplicar ainda. Eu vou deixar aqui, né? 2 vezes 3,6 vezes 10 na menos 4 igual. O 2 estava dividindo, multiplicou. C vezes 12 ao quadrado, 144. Então, esse 144 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 2 vezes 3,6 vezes 10 na menos 4. Tudo isso dividido por 144. Na verdade, até vai ser bom eu dividir, eu multiplicar, aliás, porque 2 vezes 3,6 é 7,2. E olha o que nós temos. 7,2, né?
Porque 144 é 2 vezes 72, né? Olha que hora que eu posso fazer. Olha que interessante. 144, eu posso trocar o 144. O 7,2 eu vou chamar de 72 vezes 10 na menos 1, vezes 10 na menos 4. Então, olha o que eu fiz. Troquei 7,2 por 72 vezes 10 na menos 1. Vou trocar o 144 por 2 vezes 72. E olha o que eu vou fazer agora. Claro, pode dividir aqui também, né? Eu quis fazer uma maneira um pouco mais fácil. E aqui no numerador sobrou 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5 vezes 10 na menos 1 vezes 10 na menos 4 é 10 na menos 5 coulombs. Aqui é a resposta. Ele colocou, eu acho, acredito que 5 vezes 10 na menos 6 coulombs, que ainda poderia ser 5 microcoulombs. Então ele colocou ali 5 vezes 10 na menos 6. Coulomb não, desculpa. Isso aqui não é coulomb, isso aqui é farad. Tá? Que é capacitância. Então, farad, tá? Não pode ser coulombs, né? Capacitância. Então, D 5 vezes 10 na menos 6 farad, D de Dinamarca para a questão de número 15. Questão número 16. Capacitores são dispositivos que podem armazenar energia quando há um campo elétrico em seu interior, o qual é produzido por cargas elétricas depositadas em suas placas. O circuito a seguir é formado por um capacitor Czão e de 2 microfarad por duas fontes de força eletromotriz consideradas ideais, ε1 10 volts e ε2 15 volts. Assinale a alternativa correta para a energia armazenada no capacitor Czão. Bom, essas duas fontes aqui, elas estão como? Em série, ó, mais de uma no menos da outra, mais de uma no menos da outra. Então, elas estão em série. Então, se aqui a FEM é 10 volts e aqui a FEM é 15 volts, eu teria uma força eletromotriz equivalente de 25 volts. Ele falou que o capacitor é de 2 microfarad. 2 microfarad. Aí ele quer saber qual é a energia armazenada. Bom, a energia armazenada tem várias maneiras de calcular. Pode ser carga vezes diferença de potencial sobre 2. Eu só tenho a diferença de potencial, que como as fontes são ideais, o U, a diferença de potencial é de 25 volts. Mas eu também sei que se Q é C vezes U, trocando aqui, poderá ser calculada a energia potencial com CU ao quadrado sobre 2. Então ele quer saber quanto é essa energia. Vamos lá, vamos calcular. Só que ele quer em joule. Se ele quer em joule, eu tenho que transformar tudo para o sistema internacional. Então, vamos lá. Ó, aqui não está sistema internacional, tem micro. Aqui está. Então, energia potencial elétrica. Quanto vai dar essa energia potencial elétrica? Capacitância. Ó, eu tenho que botar 2 vezes 10 na menos 6 vezes. Diferença de potencial. 25 ao quadrado sobre 2. O 2 do numerador vai simplificar com 2 do denominador. O 25 ao quadrado dá 625 vezes 10 na menos 6 joules. Está aí. Tá, vamos ver como é que ele botou. Ele botou assim mesmo. 600. Poderia colocar, ó, também uma outra alternativa. Poderia aparecer 6,25 vezes 10 na menos 4 joules. Né, 2 unidades para a esquerda, aumenta 2 unidades no expoente. Tá? Ele botou dessa maneira aqui mesmo. Então, questão número 16, A de Argentina para a questão de número 16. Questão número 17, o FPB. Considere dois capacitores A e B isolados com capacitância CA e CB, respectivamente, com CA maior que CB. Nesse contexto, a diferença de potencial entre as placas do capacitor A é representada por VA e a do capacitor B por VB. A carga do capacitor A é representada por QA e do capacitor B por QB. Com base nessas informações, identifique as proposições verdadeiras. Então, proposição 01. VA maior que VB quando QA igual a QB. Bom, eu sei que a capacitância do A é maior que a capacitância do B.
Sei também que capacitância é carga por DDP. Ele chamou DDP de V, vou chamar também aqui de V, ok? Aí ele disse assim, se a carga, proporção 0,1, se as cargas são iguais, se QA é igual a QB, então circulei que é igual. Notem a proposição entre a capacitância e a DDP. Então a proposição 0,1, quem tem mais capacitância vai ter uma menor diferença de potencial, porque é a proporção inversa, a mesma carga. Ele falou que VA é maior que VB. Errado a proposição 0,1. Vamos para a proposição 0,2. QA é maior que QB se as diferenças potenciais são iguais. Então, novamente, proposição 0,2. Se C é igual a Q sobre V, agora eu vou circular o que ele falou que é constante, que é VA igual a VB. Então, diferença potencial igual. O que eu tenho escrito aqui? Que a capacitância é diretamente proporcional a DDP. Então, o que ele falou? Se QA é maior do que QB, se QA é maior que QB. Sim, porque a capacitância de A é maior que de B. Isso aqui é um valor fixo, ó. Capacitância é algo que só depende do capacitor, das dimensões dele. Então, se CA é maior que CB, QA é maior que QB. Verdadeiro, então, para 0,2. Proposição 0,4. CA e CB dependem de QA e QB. Não, acabei de falar. CA e CB só dependem de quê? Das dimensões dele, dos materiais que eles são feitos, o que eu coloco entre os capacitores. Não depende da carga. É uma constante que independe da carga e da DDP. Então, errada a 0,4. 0,8. VA duplica quando QA é duplicado. Bom, então, o que eu tenho? Eu tenho que Q é igual a C vezes V. C é uma constante para o mesmo capacitor. Então, se a capacitância do CA é constante, quando eu dobro VA, dobra QA. O que ele falou? VA duplica quando QA duplica. Certo, então 0,8 é correto. Essa aqui está errada. 16. CA e CB independem de VA e VB. Certo? Certo a 16, porque a 16 a explicação é igual a 0,4. CA e CB só dependem das dimensões e além das dimensões depende do meio, o que eu coloco entre as placas do capacitor. Então depende se as placas são grandes ou pequenas, da distância entre as placas e o que eu coloco entre as placas do capacitor. Então 0,2, 0,8 e 16 são verdadeiras. Verdadeira, 16. Então o somatório dá 26 para a questão de número 17. Questão 18, Unicamp, São Paulo. Quando um rolo de fita adesiva é desenrolado, ocorre uma transferência de carga negativa da fita para o rolo, conforme ilustrado na figura. Quando o campo elétrico criado pela distribuição de cargas é maior que o campo elétrico da ruptura do meio, ocorre uma descarga elétrica. Foi demonstrado recentemente que essa descarga pode ser utilizada como uma fonte econômica de raio-x. Para um pedaço de fita de área de 5 × 10⁻⁴ metros quadrados, mantendo uma distância constante de 2 milímetros do rolo, a quantidade de carga acumulada é igual a Q igual a C vezes V, onde V é a diferença de potencial entre a fita desenrolada e o rolo. C é ε0 A sobre B. Então, aqui capacitância, né, quando eu tenho placas... Aqui ele simulou uma placa paralela, uma parte aqui que a fita ficava relativamente paralela. Então, ele falava que era ε0 A sobre B, em que ε0 é 9 vezes 10⁻12 coulomb por voltmetro. Nesse caso, a diferença de potencial entre a fita e o rolo para uma carga de 4,5 vezes 10⁻19 coulombs será de quanto? Então, ele quer saber a diferença de potencial. Bom, te deu a carga e te deu uma maneira de calcular a capacitância. Ele te deu ali, ó, a capacitância de capacitores paralelos, essa expressão aqui. Em alguns lugares como ITA, tu tem que saber isso aqui memorizar, tem que saber isso aqui decora. A maioria dos vestibulares, capacitores de placas paralelas, não precisa memorizar essa expressão aí. Então, aqui tanto que aqui ele te deu, ó. ε0, que é a permissividade elétrica do meio. Então, 9 vezes 10⁻12, uma constante,
vezes a área. A área ele te deu em metros quadrados. 5 vezes 10 na menos 4. Só que agora tem que cuidar. A distância ele deu em milímetros. São 2 milímetros. Então, 2 vezes 10. Menos 3 metros. 2 milímetros. Então, agora eu tenho que fazer essa conta aqui. Então, a capacitância dará quanto? 9 vezes 5 dá 45. Sobre 2 dá 22,5 vezes 10 na menos 12 vezes 10 na menos 4 dá 10 na menos 16. 10 na menos 16 menos 3 dá 10 na menos 16 mais 3, que é 10 na menos 13 farad. Bom, se eu tenho a capacitância e se eu tenho agora a carga aqui, então eu sei que Q, ele ainda me deu isso, ó, Q igual a C vezes, ele não deu U, ele deu como V a diferença de potencial. Então a diferença de potencial é a carga pela capacitância. Basta agora substituir os valores que a gente conhece. Foi dado a carga, 4,5 vezes 10 na menos 9, então 4,5 vezes 10 na menos 9, sobre... nem precisava ter feito ali, né? Mas tudo bem. Vamos botar aqui, assim, 2,25, uma vez para a esquerda, aumenta uma unidade, 10 na menos 12 farad. Então, 2,25 vezes 10 na menos 12, porque 4,5 é o dobro de 2,25, Então, a diferença de potencial vai dar 2 vezes 10 na menos 9 dividido por 10 na menos 12 é menos 9 menos 12, que é menos 9 mais 12. Portanto, 2 vezes 10 na 3 volts. Resposta C de Canadá para a questão de número 18. Questão número 19. UNAMA, Pará. Uma das aplicações de um capacitor é o fornecimento de energia elétrica para uma lâmpada chamada flash, anexada nas máquinas fotográficas. Considere que o circuito de uma máquina seja apresentado a seguir, onde temos uma pilha para carregar o capacitor C, uma chave CH que pode fazer o contato com os pontos A e B e um ponto neutro. A linha curva pontilhada é apenas para indicar o percurso da chave, que a chave é giratória. Observando e analisando o circuito, podemos afirmar que... Então, vamos ver as alternativas. Alternativa A. Quando a chave CH está conectada na posição A, o capacitor já está carregado e a corrente no circuito é máxima possível pela pilha. Bom, quando eu conecto aqui na chave A, o capacitor vai demorar um pouquinho para carregar, mas ele vai se carregar. Mas daí, se ele já está carregado, a corrente será a máxima possível? Não. Depois que ele carrega, cessa a corrente. Carregou o capacitor, armazenou aqui a energia no capacitor C e ele para de circular a corrente, porque já está carregado. Então, a corrente não é a máxima, ela é a mínima, ela é zero. B. Para carregar o capacitor, a chave deve estar na posição B? Não, para carregar ela não deve estar... Aqui na posição B só circula a corrente entre o capacitor e o flash. Não é para carregar na posição B, para carregar na posição A. C. A lâmpada do flash acende quando a chave é colocada na posição A. Quando eu coloco na posição A, acende? Não. Quando eu coloco na posição A, carrega o capacitor. Justamente quando eu coloco na posição B, ele já está carregado, eu coloco na posição B, ele pega a energia dele e descarrega toda a energia. E aí a lâmpada acende, que é a alternativa D. A lâmpada da flash acende quando a chave é colocada para a posição B. Então foi o funcionamento de um flash. Questão número 19, D de Dinamarca. Questão número 20, o FPA. A maioria dos equipamentos elétricos ou eletrônicos possuem em seus circuitos capacitores de forma isolada ou em associações com diversas finalidades. Na montagem a seguir, efetuada em um laboratório, foram ligadas na forma indicada no circuito 3 lâmpadas incandescentes iguais de valores nominais 6 volts, 12 watts.
um capacitor de capacitância 5 vezes 10 na menos 6 farad e uma bateria de 12 volts, com resistência interna desprezível. E com interligações feitas com chaves K1 e K2. Considerando que o capacitor sempre estará inicialmente descarregado e que todas as operações descritas na montagem são independentes e iniciam no t igual a 0, assinale as afirmativas a seguir. Então, afirmativa 1. Fechando K1 e mantendo K2 aberta, L1 e L2 acendem momentaneamente e apagam a seguir. Então, vamos ver. Fechando K1 e K2 aberto. Bom, o que acontece com K1 e K2? Notem que esse circuito, a lâmpada está em série com o capacitor, que está em série com a outra lâmpada. Se o capacitor estava inicialmente descarregado, quando circular a corrente ele começa a carregar. E quando ele estiver totalmente carregado, não circulará mais corrente. Então, a lâmpada L1 inicialmente circula a corrente, enquanto estiver carregando. Então as lâmpadas L1 e L2 brilham. Porque se elas são 12 volts e essas lâmpadas, a tensão de cada lâmpada é de 6 volts, ali ó, 6 volts e 12 watts. A potência delas é 12 watts. Portanto, se eu tenho 12 volts e elas estão em série, 6 volts para cada uma. Ou seja, elas vão funcionar, essas lâmpadas. Normalmente, primeiro começa a cair a corrente, porque o capacitor começa a ficar carregado. Então, quando o capacitor totalmente ficar carregado, para de circular a corrente. Então, vamos ver o que ele nos diz. Fechando o K1 e mantendo o K2 aberta, L1 e L2 acendem momentaneamente e depois apagam. Verdadeiro item 01. Então, 01 mantendo essa chave aberta e essa fechada, acontece isso. 2. Fechando o K2 e mantendo o K1 aberto. Então, fechando o K2 e mantendo o K1 aberta. L1, L2 e L3 não acendem. Não acendem. E apenas o capacitor é carregado. Tá? O que acontece aqui? L1, L2 e L3 não acendem. Porque aqui, ó, essa chave aberta não deixa circular corrente. Mas se não deixa circular corrente, o capacitor ele também não é carregado, não. Então ele diz assim, tá errada por quê? A primeira parte está certa, L1, L2 e L3 não acendem. E apenas o capacitor é carregado. Não, o capacitor não é carregado daí. Tá? 2 está errado. 3. Sendo fechadas ao mesmo tempo K1 e K2, então sendo fechadas K1 e K2. Bom, agora funciona todo mundo. Então agora essa lâmpada acende, essa acende, e o que vai acontecer? A lâmpada L2 vai acender enquanto estiver carregando o capacitor. No que carregar o capacitor, para de funcionar L2, mas L1 e L3 continuam funcionando. Ele vai dizer assim, sendo fechados ao mesmo tempo K1 e K2, o capacitor será carregado com uma carga de 3 vezes 10 na menos 5 coulombs. Bom, eu sei o valor do capacitor. A capacitância desse capacitor, que é o item 3, o 2 estava errado, a capacitância é 5 vezes 10 na menos 6 farad. O detalhe aqui é nós sabermos quanto é a diferença de potencial aplicada nesse capacitor aqui. Bom, o que acontece? Se eu tenho 12 volts aqui, quando estiver em equilíbrio, se aqui é 12, aqui será 0 volts. Como as lâmpadas são iguais, idênticas, e elas estão em série, quando tiver em equilíbrio, a corrente circulará por essa, e porque o capacitor já está carregado. Então, se elas são idênticas e cada uma é de 6 volts, e eu tenho um total 12 volts, então nessa vai cair 6 volts, então aqui é 6, e nessa cai mais 6. Então aqui 0 volts, aqui 0 volts, e aqui 0 volts, porque justamente essa lâmpada não vai estar mais funcionando, então não tem VDP nessa lâmpada aqui. Então nota que eu descobri a diferença de potencial no capacitor. A diferença de potencial U no capacitor é 6 volts. Então a carga armazenada C vezes U. Então ele pergunta justamente isso, qual é a carga armazenada no capacitor? C, 5 vezes 10 na menos 6 farad vezes 6 volts
30 vezes 10 na menos 6 coulombs é a carga. Ele botou como 3 vezes 10 na menos 5 coulombs, fechou aí, então a 3 é verdadeira. Vamos para o item 4. Com as duas chaves fechadas, após alguns instantes circulará uma corrente de 2 amperes nas lâmpadas L1 e L3, então continua o mesmo circuito. Qual é a corrente que circula nas lâmpadas L1 e L3? Não funciona, não circula mais, a corrente já está carregado. Então vamos ver o item 4. Qual é a corrente que circula? A corrente que circula é a FEM, eu sei 12, sobre a resistência das lâmpadas. Bom, agora o problema é que eu não sei a resistência dessas lâmpadas da R1 mais a R3. Eu poderia calcular, mas, pessoal, eu sei que as lâmpadas estão funcionando adequadamente. Está aqui, ó, o fabricante me disse que elas funcionam adequadamente se tiver 6 volts aplicadas nela. Daí ela vai dissipar 12. E estão submetidas a 6 cada uma delas. Portanto, basta fazer, não preciso usar isso. Eu poderia fazer aqui, ó, U ao quadrado por R e descobrir cada uma das resistências. E aí botar aqui, R1 mais R3. São iguais, é R mais R. Mas eu não preciso. Basta fazer π para cada uma das lâmpadas. Porque eu sei que elas estão dissipando 12 watts, porque eu sei que elas foram ligadas adequadamente a uma DDP de 6 volts. Então, 12 sobre 6 dará uma corrente de 2 amperes. Está aí, então, a questão de número 20. Está correto esse item, então, porque ele falou que era 2 amperes. Então, 1, 3 e 4 estão corretas. A alternativa E de Equador para a questão de número 20. Até a nossa próxima aula. Aquele abraço.